Capítulo 22 do livro de Jó vai dizer assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Trará o homem proveito algum a Deus? Porque o sábio será proveitoso a si mesmo. Tem o seu contentamento todo-poderoso em que tu sejas justificado, ou terá algum proveito de que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ele te castigará por acaso, ou virá contigo a juízo pelo temor que tem de ti? Porventura tua malícia não é grande e as tuas maldades não têm limites? Porque tiraste algo de teus irmãos sem causa e fizeste despir as roupas dos nus, não deste de beber água ao cansado e retiveste o pão ao faminto. Mas quanto ao homem de braço forte, dele era a terra, e habitou nela o homem tido em respeito. Despediste vazias viúvas e os braços dos órgãos foram quebrados. Por isso há laços que te cercam ao redor e te perturba um espanto repentino, ou trevas, porque nada vês e abundância de águas te cobre. Não está Deus porventura na altura dos céus? Olha para o elevado das estrelas, quão elevadas estão. E dizes tu: o que sabes Deus? Como julgará ele através da escuridão? As nuvens são o seu esconderijo para que não veja, e pelo circuito dos céus passeia. Queres tu, porventura, guardar o caminho antigo que pisaram os homens perversos? Eles foram cortados antes do tempo, sobre seu fundamento foi um dilúvio derramado. Eles diziam a Deus: Aparta-te de nós, e o que nos fez o Todo-Poderoso? Havia ele enchido as suas casas de bens, mas longe esteja de mim o modo de pensar desses iníquos. Verão os justos e se alegrarão, e o inocente os ludibriará, dizendo: Não foi destruído o nosso adversário, tendo consumido fogo o que o restou deles. Trava amizade com ele, rogo-te isto e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Toma agora a lei da sua boca e põe as suas palavras em teu coração. Se ao Todo-Poderoso te voltares, serás edificado, e se afastares de tua tenda a iniquidade. Terás mais tesouros que a terra, e como pedra dos ribeiros o ouro de Ofir. E o Todo-Poderoso então será o teu tesouro, e terás prata aos montões. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levarás a Deus o teu rosto. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e tu pagarás os teus votos. Determinarás deste modo alguma coisa, e te será firme, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Quando fores abatido, dirás tu: haja exaltação, e Deus salvará o humilde de olhos, e libertará até o que não é inocente, pois pela limpeza das tuas mãos será libertado. O capítulo 22 vai falar sobre o discurso de Elifaz. Quando Jó, ele fala sobre a resposta que estava no seu coração. A conduta de Jó, através do discurso de seus amigos, fala sobre o poder de Deus e a grandeza do Senhor. Mas os amigos de Jó, eles insistiam em dizer que Jó estava naquela situação porque ele estava em pecado e que ele precisava se aproximar de Deus e relatar o seu pecado. Jó, ele entendia que a divina presença do Senhor, que a grandeza do Senhor, ela é eterna, ela é incomparável. Quando Jó, ele apresenta o propósito de Deus, os seus amigos, eles não creem, mas eles insistem e permanecem falando sobre o comportamento de Jó. Porque Jó, ele não era um homem neutro, mas ele era um homem abençoado. E ele, por sua perda, por suas perdas que ele teve, os amigos dele chamavam ele de amaldiçoado.
Os amigos dele falavam palavras amargas e ele tinha que engolir essas palavras. Então, quando os amigos se aproximavam de Jó para humilhá-lo, para desprezá-lo, para dizer para ele que se ele se arrependesse do pecado, Deus iria perdoá-lo. Mas Jó, sendo um homem justo, sendo um homem próspero, sendo um homem perfeito diante dos olhos do Senhor, ele ouvia aquelas palavras e ele observava cada comportamento dos seus amigos, porque a ira de Deus seria com aqueles homens que estavam falando de Jó. Mas, mesmo assim, Jó intercedia pelos seus amigos, porque não queria vê-los sofrer, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não sabiam o que estavam falando. Assim como Yeshua na cruz, sendo esmagado, ele disse: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim Jó também, no seu coração, ele sabia que os amigos dele, mesmo falando essas palavras, não sabiam o que estavam fazendo. E Jó, pela certeza do seu coração, ele sabia que diante da presença do Pai, ele podia buscar, ele podia clamar, ele podia interceder, porque o Senhor era com ele, o Senhor era o seu braço forte, a sua verdade, a sua justiça. E quando o amigo dele fala que Jó não deu água para o cansado e nem pão para o faminto, Jó se sente insultado. Jó se sente afligido. Jó se sente abandonado, esquecido, porque Jó entendia o propósito de Deus. Quando nós temos um propósito de Deus, nós sabemos que o Senhor é a luz e o Senhor é a verdade. E não há outra verdade a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é verdade, ela é a nossa preciosidade. É o nosso bom tesouro, é a nossa garantia de vida eterna, porque a palavra nos ensina, ela é viva, ela produz grandiosidades dentro de nós. E quando a palavra ela é fortalecida nos nossos corações, nós podemos crer e entender que o Senhor, ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram espírito em verdade. E Jó era um escolhido. Jó era separado. Jó foi selecionado e mesmo diante de perdas, ele estava ganhando, porque quem perde com Deus ganha, com quem tem um pouco com Deus ganha, porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem a graça de Deus tem a riqueza. Quem tem a sabedoria de Deus tem a riqueza, e a riqueza não é desse mundo, mas a riqueza é a riqueza eterna. Que possamos compreender essa palavra, que podemos entender que mesmo diante dos insultos, das humilhações, o Senhor é conosco, o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, o Senhor tem um ministério, uma missão para cada um de nós, e nós precisamos permanecer fiéis na presença do Senhor, sabendo que Ele é o nosso protetor, o nosso redentor, o nosso remidor. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.